Oi, pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre assuntos polêmicos. Sim, a gente vai falar sobre as manifestações do vestir e o quanto ele acaba transbordando os nossos sentimentos. Vamos lá! Pessoal, recentemente eu fiz 2 posts bem interessantes com textos bem completos lá no meu site chamado Psico na Vitrine. Ele tá aqui embaixo para vocês acessarem. Nele, a gente falou sobre o quanto o vestir transborda e sobre as famosas roupas para ir tomar vacina e sobre o vestir nas Olimpíadas propriamente, o vestir das atletas, o quanto isso tem mexido com as estruturas e o quanto essas reivindicações têm sido cada vez mais urgentes, tanto nesses eventos grandiosos quanto na sociedade, vem sendo um reflexo daquilo que a gente já vem lutando e abordando com cada vez mais força. Então, gente, o que eu queria falar com vocês hoje é sobre o quanto o vestir acaba transbordando os nossos sentimentos e sendo um campo vasto de estudo e de apropriação do que a gente sente. Acontece que o vestir acaba transbordando sentimentos, angústias, como a gente acaba vendo manifestações do quanto o vestir, ele transborda sentimentos. Como vocês podem ver aqui na tela, das famosas roupas para tomar vacina, e o quanto esse momento foi um momento de expor a indignação, de fazer um protesto sincero, né, sobre a ciência, impeachment, insatisfações com o governo, e foi muito interessante, tem sido muito interessante a gente acompanhar tudo isso. A Alison Bancroft, que é uma psicanalista que faz essa relação com a moda, ela acaba dizendo que a moda está para além do campo da comunicação, porque a comunicação nem sempre é efetiva, né, gente? Eu não tenho uma garantia de que o outro vai entender plenamente o que eu tô querendo dizer. Que a moda, ela acaba indo pro campo da linguagem. E a linguagem, ela tá inserida nos discursos e nos significantes, algo que é extremamente singular para cada um. Então, para deixar isso de uma forma bem clara, foi necessário palavras e dar letra, dar corpo à indignação, para não deixar sombra de dúvidas sobre a indignação que cada um estava sentindo. Claro que se você usar uma roupa simplesmente preta para ir tomar vacina, por exemplo, isso pode ter um símbolo de luto, ou pode ser simplesmente a primeira roupa que você viu no seu guarda-roupa e quis vestir, ou você simplesmente gosta de usar preto. Então, tá vendo como esse campo da comunicação, ele acaba não tendo tanta garantia do quanto a pessoa vai entender daquilo que você quer transmitir. Não acaba sendo uma convenção social. Quando você transmite com palavras, colocando ali expressões nas suas camisetas, isso acaba sendo extremamente interessante e acaba comunicando de forma mais efetiva. A gente acaba indo para um campo da linguagem e da singularidade, expressando os sentimentos e o que você está realmente querendo transmitir naquele dia. Então, tiveram homenagens para familiares, para amigos, para pessoas famosas que nós perdemos com a Covid. E tudo isso acaba passando por um campo da angústia, da dor, de um campo que a gente precisa olhar e se atentar para ele. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que a gente acaba olhando para o vestir como algo simples e corriqueiro, mas isso não é uma tarefa simples para fazer todo dia, porque por mais que a gente não escreva todo dia nas camisetas o que a gente está sentindo, elas acabam expressando pra gente, ou se a gente olhar com um pouquinho de mais atenção, o vestir acaba transmitindo o que de fato a gente tá querendo passar para o outro, ou simplesmente o que a gente ainda nem sabe o que está acontecendo. Muitas vezes essas mudanças de estilo, ou um corte de cabelo, ou uma mudança na forma de se vestir, acaba sendo um reflexo do que está acontecendo aqui dentro da gente e inclusive de processos psicoterapêuticos, o que é bem interessante de acompanhar como psicóloga. Isso tem muita relação também com o que vem acontecendo nas Olimpíadas, que é um protesto através do vestir, um protesto com relação à sexualização dos corpos e o quanto essa questão do feminino e da invenção acaba incomodando muitas instituições de poder. A gente acaba vendo um movimento da sociedade buscando essa diferença, buscando
olhar para as mulheres como sujeitos que têm escolha, que podem e devem escolher o que vestir, mas que parece que às vezes a gente tá num tempo muito arcaico, né? Que a gente acaba não tendo essa escolha, como aconteceu nas Olimpíadas. Então, houveram multas com relação a isso, e achei muito interessante porque a gente acaba questionando coisas que são naturalizadas. Eu, por exemplo, nunca tinha me questionado sobre essa questão do vestir nos esportes olímpicos. Não me era estranho porque era naturalizado. Então, quando alguém coloca uma questão em pauta, a gente acaba também questionando e repensando várias e várias questões. Tem um post lá no site falando de forma muito completa sobre esses dois temas que se casam completamente, mas eu vou dar uma lida aqui para vocês terem um gostinho. Se por um lado são valores que operam as transcrições entre corpo e a roupa, de outro há lugar para esse tipo de processamento advindo do sentir junto, justamente o sentido da experiência, resultante do modo de estar em contato sensorial com a transformação subjetal operada na transformação da aparência. Poderia ser esse sentido uma das explicações do quanto a própria construção da aparência revela ao sujeito o seu próprio ser. A relação do corpo e do que o veste confere uma aparência que atrai olhares. E quando o assunto é o vestir para o feminino, a invenção é também atravessada por uma lógica impeditiva que cobra um preço. Seja o literal de uma multa que custa quase R$9.000, um preço que se paga com a vida, mas também que se paga pela ambiguidade da escolha. Me parece que não há para onde correr quando o corpo e a aparência deste é visto como um objeto de troca, um capital, um simples manequim e não um sujeito. O vestir das atletas confere uma questão social urgente que nos atravessa de formas singulares e, portanto, distintas, mas não nos atravessa sem efeitos. Em alguns momentos é proibido usar roupas chamativas ou que deixem o corpo à mostra. Em outros, mostrar o corpo é um determinante. Parece que o que está em jogo mesmo é a possibilidade da escolha, ou melhor, a impossibilidade delas para as mulheres. Mostrando demais, mostrando menos, o que está em jogo quando o assunto é o vestir? O que está em jogo quando o tema é o conforto feminino? Qual o placar dessa partida? Quando sairemos vencedoras? Me parece que a luta pela escolha e o direito dela é uma luta que vale ouro e que estamos em busca todos os dias. Esse texto aqui tá cheio de referências e vocês sempre me pedem indicações de livros, indicações de como começar a estudar sobre esse tema. Nesse texto tem bastante referência para vocês buscarem. Gente, esse é um tema que eu vou continuar falando aqui porque ele traz muitas e muitas questões pra gente pensar. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham desses dois temas polêmicos. Eu gosto muito de pensar no vestir dessa forma singular, olhando para as pessoas como não um corpo, um manequim, mas como um sujeito que busca através do vestir olhar para si e que busca através do vestir transmitir algo que é singular, que está no campo da linguagem e que não necessariamente é algo da comunicação, como a Alison Bancroft fala no livro dela. Vou deixar linkado aqui para vocês os livros que eu citei no box de informações e também o link dos textos para, se vocês quiserem aprofundar nesses temas, irem lá conferir no site. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like se vocês gostaram do vídeo. Um beijo e até mais!